Bem-vindos a mais um Complemente Podcast, Fabiano Assis e Malu Pires. Olá, bem-vindos novamente à nossa nova temporada em São Paulo. Isso aí, estamos aqui com um convidado especialíssimo para falar de um tema que a gente abordou muito superficialmente com uma neurocientista que falava sobre espiritualidade e neurociência, mas hoje a gente vai falar só sobre espiritualidade, no centro da espiritualidade, com o especialista Wagner Borges. Muito obrigado, Wagner, por estar aqui. Eu não sei nem como te apresentar, cara, porque você tem 15 livros, trabalha com isso aqui há uns quase 30 anos. Mais. É radialista, gente. Dá palestras no mundo todo sobre a espiritualidade. Então, assim, eu vou deixar você se apresentar para a galera que já deve te conhecer, já de procurar no YouTube. Que legal estar aqui, Fabiano, Malu, para a gente bater um papo sobre mente, consciência, espiritualidade, que não é uma doutrina, é o que você carrega dentro de você, não é um lugar onde você vai, é o teu nível de consciência, né? Eu trabalho com essa área espiritual desde os 15 anos, eu tenho 62. Eu comecei a ter experiências espirituais muito cedo, e numa época que não tinha muita informação, década de 70. Então fui descobrindo sozinho algumas coisas que eu sentia, que a gente vai conversar durante o programa. E com 19 anos no Rio de Janeiro, da onde vocês também são, nós somos conterrâneos, e estamos morando aqui em São Paulo. E aí eu fui desenvolvendo esses conhecimentos a partir de palestras. Com 19 anos de idade eu comecei a fazer palestras no Rio de Janeiro. Aí acabei vindo para São Paulo, expandindo muito, fiz 15 livros ao longo dos anos. Estou lá na Rádio Vibe Mundial há 25 anos com o programa Viagem Espiritual. O meu canal no YouTube é um dos mais acessados aí na área. Espetacular, a gente de vai botar o temas arroba aqui, espirituais. muito legal o seu canal. E o mais legal, Malu, Fabiano, é a gente trabalhar essa temática de forma bem humana e aberta. Porque vocês sabem, existem muitas abordagens diferentes, o que é absolutamente natural. Então, o mais legal é trazer um pouco de humanidade, simplicidade dentro do que cada pessoa é. Cada um tem um caminho. Sim. Agora, o que as pessoas sentem não tem a ver com os caminhos, tem a ver com a sensibilidade humana. E o ser humano tem um monte de potenciais que ele não desenvolveu ainda ou não sabe lidar. Durante o programa a gente vai falar um pouquinho nisso, e é legal para clarear, principalmente sobre as paralisias do sono, que a gente estava comentando antes, que é o tema assim, que mais as pessoas perguntam, e eu vou dar uma dica também de como deixar a mente um pouco mais tranquila na hora de deitar. Que legal. Eu ensino uma pequena prática daqui a pouco. Que legal. Então você vê, fica aí, porque vai ter muita coisa boa. Uma coisa que eu e a Malu falamos muito, e você falou que trabalha há 30 anos com isso, né? O preconceito, né? Porque acho que naquela época o preconceito, né? Era bem maior. O próprio nome já diz, né? Preconceito. Você não tem nenhum conceito estabelecido, você já está tentando imaginar o que é e dizer o que é. Acho que o preconceito, né, sobre a espiritualidade era muito maior. Acho que agora as pessoas são mais abertas, né? Olha, na verdade, com o passar do tempo, a internet ela acabou abrindo possibilidades, porque as pessoas antes estavam restritas ou em algum grupo espiritual, ler alguma literatura dentro da temática espiritual. A internet ela trouxe um acesso em que num clique do computador se abre um universo de informações. Então isso ampliou o acesso das pessoas. A pandemia ela obrigou as pessoas a ficarem em casa e uma das válvulas de escape era entrar na internet. Então muita gente que normalmente não procuraria um conteúdo espiritual, estando presas em casa, começaram a procurar. Então deu um boom, surgiram os podcasts de temas bem variados, e na parte espiritual surgiram muitos podcasts. Então hoje o acesso ele ampliou. Na época que eu comecei, na década de 1970, não tinha ninguém com quem conversar. Né? E naquela época, as pessoas falavam, isso aí é bruxaria, eu imagino. Isso aí é loucura, eu imagino. Ou você está sendo possuído por uma entidade diabólica. Tinha várias interpretações. Mesmo hoje ainda existe isso, mas em menor escala, porque alguns temas foram ficando muito populares. De lá para cá, novelas abordaram esses temas, filmes, muitos livros em aberto em livrarias, e a internet, o único cuidado que tem que se fazer, porque como ferramenta de informação ela é incrível, mas a internet tem de tudo. Se a pessoa não tiver um trabalho de filtragem por inteligência e discernimento do que ela está consumindo na internet,
ela embarca em coisas muito viajantes na maionese astral, vamos chamar assim. Então a pessoa tem que filtrar onde que tem abordagem séria, profunda, e onde que aquilo ali não está batendo. Pode ser misticismo exagerado, ou a pessoa está atrás só de like e visualização, e não de conteúdo. Então a internet ela ampliou muito esse acesso e democratizou em parte. Mas a grande maioria que hoje entra na internet não são de estudantes espirituais, Fabiana e Malu. São de pessoas que durante a pandemia acabaram abrindo. Eu acho que você trouxe bem esse ponto da pandemia. Eu acho que ele foi uma grande virada assim, na espiritualidade mundial, né? Sim. E talvez não porque as pessoas estivessem mais em casa, pelo menos eu sinto isso. As pessoas foram obrigadas a se olhar. Exatamente, obrigado a se olhar, porque quando você está trabalhando com outras pessoas, você está com a atenção voltada para fora. Externo, né? Você trabalhando home office ou em casa, você começa a visualizar um pouco você mesmo. E isso criou crise para muita gente, porque o mergulho para dentro faz você descobrir coisas que você não descobriria olhando só para fora. Então, os sentidos da gente sempre estão preparados para trazer o mundo externo, a nossa atenção voltada para fora. Quando você fecha os olhos, que não seja para dormir, e mergulha para dentro, seus sentidos naquele momento não estão trazendo a informação de fora. Então, o nosso cérebro tende a baixar o padrão de ondas cerebrais um pouquinho. Você não está dormindo, você está na vigília, mas uma vigília diferenciada daquela que a atenção está voltada para fora. E na pandemia, um monte de gente foi obrigada, por não ter ninguém perto, a entrar. E aí deu uma espécie de cisma, um racha dentro dela, e ela começou a observar outras coisas e começou a correr atrás. E aí, juntando com todo o acesso à internet, isso deu uma ampliação. E uma coisa, para pegar um gancho nisso, quando a gente fecha os olhos, por não ter a informação de fora, o cérebro tende a relaxar um pouco. O problema é que a pessoa fecha os olhos e fica em looping com as coisas que ela viu fora. Então ela não relaxa. Fechou os olhos, mas a mente ainda está girando com as informações que vieram de fora. Isso é comum quando a pessoa assiste um filme e vai dormir. A mente dela fica em looping. Ela está no estado de baixa de ondas cerebrais, mas a mente continua sob efeito do mundo externo. Então, uma das chaves fechou os olhos, você precisa mudar o padrão, você não pode arrastar o mundo externo para dentro. Esse é o grande erro. E mesmo durante o sono, a pessoa pode arrastar o conteúdo externo para dentro, porque a pessoa fecha os olhos e fica esperando o sono chegar. O que ela fica fazendo? Pensando em coisas do dia a dia. Ela não escapou do mundo externo, ela só internalizou. Isso prejudica o sono, prejudica a sensibilidade da pessoa, porque mesmo durante o sono o cérebro ainda está girando em looping. E eu descobri, estudando ondas cerebrais, lá na Grécia Antiga, chamavam isso de estados xenofrênicos, que tinha uma palavra do grego que é xenos, que é estranho. Tradução estranho. Então, por exemplo, Malu, suponhamos que o Fabiano está cochilando. Eu pergunto assim, Malu, se ele está cochilando, ele está dormindo? Você vai falar, não. Mas ele está acordado? Também não. Então, como é que ele está? Ele está meio estranho. Então, esse estado estranho, em grego xenos, se chama xenofrenia ou estados xenofrênicos. Nome moderno, estados alterados da consciência. Então, você tem a vigília, que é aqui, fechou os olhos, está no cochilo, você não está dormindo, você está no estado de ondas alfa. Caiu no sono leve, ondas teta, sono pesado, ondas delta. Você vai deitar, fecha os olhos, o padrão desce um pouquinho, ainda não está no sono. Este pouquinho é para preparar você para entrar no sono. Só que qual é o erro? Quando você entra nesse estágio, caindo no sono, você está pilhado com as imagens da vigília. Você vai levar isso para dentro. Só polui mais ainda. Polui. Você não prepara a tua mente para... É um estado de amortecimento entre a vigília e o sono. Então você cochila na ida do sono e pode cochilar também na volta. Então a medicina deu nome para isso. Hipnagogia, o cochilo da ida, e hipnopompia, o cochilo da volta. Ambas as palavras vêm do deus grego do sono, o deus hipnos. E daí da expressão hipnopompia e hipnagogia são os estados intermediários da vigília para o sono, do sono para a vigília. O problema é que a gente passa alguns instantes nele para cair dentro do sono. E esses instantes que serviria para amortecer e trocar a chave
da vigília para dentro do sono, a pessoa não troca, porque ela arrasta o mundo externo para cá e ela vai carregar a mente numa hora que era para se abrir e relaxar. Eu só te digo... Como faz para mudar isso? Já que estamos falando sobre primeiro isso. ponto, quando a pessoa levantou de manhã, ela está saindo do mundo interno e indo para fora, para o mundo externo. Ela tem que trabalhar, então ela tem que desligar da parte interna e prestar atenção no mundo, tráfego, trabalho e todo o resto. Quer dizer, ela muda a chave de dentro para o mundo externo. Ora, na hora de deitar, ela teria que fazer o contrário. Desligar a chave de lá, porque ela está entrando no mundo interno. Ela não desliga na volta. Só que não tem essa chave. Né? Aí é que tá. Ela desliga do sono para ir para a vigília, mas não desliga da vigília para dentro do sono. Então, antes de deitar, o que a pessoa poderia fazer? Tá? Alguma leitura de algum tema que não fosse das coisas do dia a dia, porque senão vai sobrecarregar mais. Uma leitura de algo dentro de um contexto espiritual, ou que faça ela pensar em algo além daqui, sim, além do que ela passou já no deixa dia a a dia. mente um pouco mais, porque a mente passa a entender que todas as vezes que você for deitar, se você ler um tantinho sobre aquilo, ela entende que está na hora de mudar a chave. Mudar a pra frequência, né? Que você Exatamente. Então, uma leitura é legal. Às vezes, a meditação antes de deitar. Mas o erro, a pessoa quer meditar deitada. Não funciona. Porque deitada, ela está na posição horizontal. Se ela medita sentada, ela está na vertical. As ondas tendem a descer da vigília para ondas alfa. Se você puder falar um pouquinho, que é uma das perguntas que eu ia fazer, sobre a diferença da onda alfa, teta, gama, quais são os estados mentais? Lá. Na vigília... se você for fazer um eletroencefalograma, que é medir o campo elétrico do cérebro, ele vai apresentar 4 ondas cerebrais, 4 padrões elétricos. Na vigília agora, ondas beta, que vai de 30 a 14 ciclos por segundo. Caiu de 13 a 8 ciclos por segundo, ondas alfa, que são esses estados alterados, cochilo. Caiu de 7 a 4, ondas teta, sono leve. Caiu de 3 a 1, que é o mínimo, ondas delta, que é o sono profundo. Então, o REM, né? O REM. São 4 ondas cerebrais. Tá. Entretanto, existe uma quinta possibilidade, que, é claro, não é aceita cientificamente, mas muita gente comenta que são as ondas gama. Tá? Ondas gama seria, você tem um de 30 até 1, os 4 dividido em 4. Ondas gama seria, por exemplo, você está em 3 ciclos por segundo, você tem que estar no sono profundo. Só que você pega um yogi, ele está com 3 ciclos por segundo e está consciente. Como? Aí você fala, não categorizou as 4, é onda gama. Quer dizer, saiu da caixinha. Ou seja, seria um estado alterado de consciência? Não, estado alterado é quando você sai esse estado entre a vigília e o sono. Tá. Mas ele está consciente. Não está consciente. Como? Aí é que está. Alguém com 3 de ciclo de ondas cerebrais teria que estar apagado. Sim. O cara está ali consciente. O oposto. O máximo é 30 a 33. Alguém com 60 teria que estar pilhado e estar tranquilo. Então, quando escapa da caixinha das 4 ondas cerebrais, para mais ou para menos, você fala ondas gama, quer dizer, está fora do padrão, não é aceito cientificamente, só é usado... Seja, incompatível com os 4 estados, que é vigília, estados alterados, sono leve, sono profundo. Ondas gama extrapolou para mais ou para menos, fala, não tem como categorizar, porque não tem... Como a pessoa está naquela condição? A pessoa deve estar se falando, legal, vi lá um aplicativo lá no meu telefone, que eu coloco um fone de ouvido, tem a onda, é só fazer isso? Não é só isso, né? Mas tem muita viajada na maionese nisso aí, cara. Escuta esse som que ele vai te levar para lá. Tem sons que chegam a te irritar, cara. E é viagem isso também. Viagem. Agora, a pesquisa de influência de sons na mente, ela é até uma pesquisa médica já de vários anos. Tá. Então, determinados sons podem induzir estados alterados de consciência. O lance é descobrir qual é o teu, porque o que agrada um irrita o outro. Então, muitos sons eletrônicos são colocados, alguns podem funcionar, a maioria não. Mas o que eu aconselho, que é um pouco fora das correntes atuais? Sons orgânicos, não eletrônicos. Seu cérebro registra mais. Perfeito. Por exemplo, canto de baleia. É mesmo? Eu nem sei como é que é um canto de baleia. Sons de golfinhos. Som de pássaros, som de ondas do mar. Você fechar os olhos e prestar atenção. O problema é que a pessoa, por exemplo, põe um som de ondas do mar e fica assim, enquanto eu escuto isso aqui, amanhã eu vou em tal lugar. Ela não está. Ela não foca. Ela não está presente naquilo. Então eu acho mais eficaz sons orgânicos, vivos,
do que sons eletrônicos, porque o cérebro está preparado para sons orgânicos, cara. Na natureza, o cérebro é preparado para isso. Então é claro que um som eletrônico pode até induzir isso. Você pode escutar uma música tranquila, eletrônica, e de repente relaxar. Mas escutar ondas do mar, por exemplo, a tendência de relaxar é muito maior. Só que o ser humano é tão ansioso que ele coloca ondas do mar ou coloca som de golfinho e fala assim, está me chateando, não acontece nada ali. Veja, ela não está querendo relaxar, ela continua pilhada. Apegada ao estado que ela estava. Veja, eu descobri uma coisa muito importante. Na verdade, não é que eu descobri, eu redescobri. Porque, embora eu tenha descoberto isso em mim, depois eu fui ver que já desde o hermetismo antigo da Grécia, já se falava nisso de forma mais simbólica. Nossos olhos nunca param. Nem dormindo, né? Exatamente, dos 5 sentidos, o que mais funciona em nós é a visão. O tempo inteiro, o olho é movimento, exceção do deficiente visual, que vai compensar no tato ou na audição. Então, nossos olhos estão sempre agindo no movimento. Quando você vai deitar e você entra no chamado sono REM, que é a sigla americana em inglês para Rapid Eye Movement, movimento rápido ocular, quando uma pessoa está sonhando e você ergue a pálpebra dela, os olhos dela estão assim, ó. E isso já comprovado em laboratórios do sono há muito tempo. E existe um momento quando você ergue a pálpebra, o movimento é lento, que é um movimento lento ocular, caracteriza descanso muscular. Um movimento rápido caracteriza que a mente está cheia de imagens, porque as imagens de sonhos são muito rápidas, os olhos tentam acompanhar, porque como os olhos estão fechados, processa na mente imagens rápidas. Então, se você acorda uma pessoa com movimento rápido, ela lembra do sonho. Você acorda ela com movimento lento, não tinha sonho nenhum. E ela pode sonhar, você vê com o movimento várias vezes durante o sono. De manhã, quando ela acorda, não lembra nada. Porque como esses sonhos são mais para descarregar a mente larga um, apaga, porque é virtual. Agora, o que eu descobri? Nem durante o sono os olhos param. Então, os olhos só param na morte. Eu cheguei a fazer, Malu, Fabiana, vocês vão achar loucura. Não, mas a gente gosta de escutar tudo aqui. Eu cuidei de pessoas, familiares e entes queridos e amigos que perdiam alguém. Eu ia lá e acertava com a funerária todos os detalhes. Eu mesmo vestia o cadáver, ficava às vezes ali à noite velando o cadáver, porque cadáver não oferece perigo algum, perigo vem do vivo. Isso é um condicionamento horroroso. Nenhum cadáver levanta para te assaltar. É verdade. Você está mais seguro ali do que lá fora. E aí... Mas é o medo da morte, né? Ninguém quer olhar para a morte, né? O medo da morte como uma ideia. O que eu observei? Eu chegava lá e erguia a pálpebra do cadáver para ver como é que era o olhar de um cadáver. O olhar é vidrado, parado, porque não há uma inteligência ali criando imagens. Então, qualquer pessoa fazendo um teste, erguer o olho e olhar o cadáver, o olho vidrado, ele vai descobrir o valor da vida no ser vivo que tem movimento no olhar e vai agradecer o dom da vida. Cadáver não tem o brilho da vida. E outra, cadáver é muito frio, muito gelado. E aí alguém pergunta, por que o cadáver é tão frio? É simples. Quando você tira a energia, a máquina esfria. Então, tirou o espírito, que era a energia do pensamento e do sentimento, passou para o lado de lá, o invólucro físico esfria, porque não tem mais energia. Agora, o que eu descobri? Só na morte que os olhos param, mesmo durante o sono, o movimento. Tá, vocês estão no alto de uma montanha, olhando a linha do horizonte do mar, que é uma coisa bem tranquila. Então, você, por exemplo, você está aqui olhando um navio que está passando lá longe, e ele está passando, você, acompanha ele, mesmo que o movimento seja lento. Você está tendo algo que atraiu uma baleia pulando, você olha lá, seus olhos acompanham. Porém, se não tem nenhum navio ou baleia passando, você para e olha a linha do horizonte, não há nada em que fixar, seus olhos fazem assim, param. Quando para, o cérebro desce para ondas cerebrais alfa. Então você vai falar assim, olhar o horizonte do mar me relaxa. Não é isso, é que você parou o olhar. Perfeito. Então, a técnica de meditação é parar o olhar. Porque se os olhos se movimentam, o cérebro entende que tem que ter atividade com a imagem. Para o olhar. E aí você fecha os olhos. O olhar está no parado. Não deitado. O que acontece? Você está sentado, começa a criar imagens mentais, os olhos começam a... Então, uma das técnicas antigas é você sentar em frente a uma parede branca e ficar olhando, sem nada. Isso tende a
relaxar rapidamente. O zazen no budismo faz isso, né? Mas exatamente, já era conhecido antigamente. E você fechar os olhos, você pode fechar os olhos e a mente tá. Sim. Fecha os olhos e tenta focar uma luz aqui, ó, mentalmente, para nela, para os olhos ficarem parados. Sabe como é que os yogis faziam? Você já deve ter visto, ficava olhando para cima sem piscar. O cérebro entrava em ondas alfa. E teve até um erro, que o pessoal falava assim, olha para a ponta do nariz. Que seria uma técnica yoga. Não é sono, não dá não? É de você abrir os olhos e ficar olhando para dar sono ou para meditar. Sim. Só que tem um detalhe, você fica estrábico, cara. E houve um erro. Quando se falava, olha para a ponta do nariz, não é essa outra ponta. E aí o pessoal pensou que era essa. Então fechou os olhos, olha para cá, mentalmente. Essa energia aqui para ficar focado aqui. A tendência de relaxar é mais rápido. Você acha, então, que o olhar ele é mais importante nesse processo meditativo do que a respiração? A respiração também é outra via. Mas a respiração, aonde é que você encontra know-how para ela? Práticas do yoga, e não é o que a maioria faz. Então, a respiração, ela fica muito focada dentro de quem trabalha práticas respiratórias. Normalmente estudante de yoga. Então, falando assim aberto, a técnica de parar os olhos ela é mais popular porque não exige controle respiratório. Perfeito. Que exigiria muito tempo. Mais simples é mais simples. Por isso que eu estou citando. Qualquer um consegue fazer isso. Que é qualquer um. Então, é uma dica preciosa. E não arrastar para dentro do sono. Por exemplo, a gente estava falando do meio empresarial ou de TI também. Os caras deitam, o cérebro fica, não vai descansar nunca. Né? Então, seria legal trocar a chave. O dia foi danado. Deixa eu sentar aqui e ler alguma coisinha que me faça pensar. Não vai ler um livro de mundo corporativo, exatamente. Né? Senão vai... E outra coisa, aí você vai, Fábio, acende um incenso, por exemplo. Sim. Na hora que você acende o incenso, já começa o olfato daquele gatilhos, cheiro né? Ativa um gatilho mental de pensar em algo além do mundo urbano. Sim. Tudo isso vai contando. Você lendo alguma coisa... Mas se o vizinho estiver fazendo feijoada, aí ferrou, né? Exatamente. Então, isso tudo favorece a pessoa ir deitar. Tem gente tão pilhada, casada, vai namorar antes de dormir, e o namoro é mecânico. Enquanto ela está namorando, está com o pensamento girando, em preocupação. E num momento que era para estar entregue numa relação com a pessoa que se ama. Até nisso a pessoa está arrastando a vigília. O segredo traz o foco para cá. Visualiza uma pequena luz aqui mentalmente e mentalmente fica nela. Um pouquinho todo dia antes de deitar. Essa sua dica foi bem valiosa e assim, é importante falar porque o pessoal quando pesquisar o Wagner vai ver que ele é uma das referências em projeção astral. Aí a pessoa assim, poxa, projeção astral, né? E eu acho que o mais importante para a gente entrar nesse tema, que tem a ver muito com sono, né? Eu queria que você trouxesse aqui, as pessoas que têm dificuldade para dormir. Você já deu uma dica bem legal, mas nessa explicação de projeção astral, consciência, mente, espírito, eu queria que você desse uma palhinha aí na sua visão, né? Como é que cada nome desse, de fato, é aplicado na visão espiritual. Aqui não dá para eu, por exemplo, especificar como é que cada área espiritual aborda essa questão mente e consciência, porque varia nomenclatura e abordagem. Mas assim, numa linguagem aberta, o erro do ocidental, pelo menos o homem urbano mais ocidentalizado, se bem que o Oriente hoje também está bem pilhado nisso, né? Você fala Oriente hoje, você não está falando da velha Índia, nem da velha China. Tem lugares lá com todo mundo estressado também. Então, já se falava desde a antiguidade de você, vamos dizer, colocar o teu pensamento no lugar certo. Por exemplo, vocês já devem ter passado por isso. Momentos que você está tão pilhado pensando que você fala assim, eu gostaria de parar de pensar um pouco. Os pensamentos vindo, porque a natureza da mente é produzir pensamentos. Então não tem como zerar os pensamentos, que como muita gente imaginou. Acho que a meditação é não pensar em nada, né? Não, aí é que tá. E um yogi um dia treinou para parar o pensamento. E aí quando ele parou, ele pensou, consegui, isso era um pensamento. Então, quando você fala na meditação, que pode ser pela via budista, ocultista, yogi, ou treinamento mental, não é que você vai zerar o pensamento, é que você vai deixar a mente tão tranquila que você fica num silêncio interior. E isso descansa a sua mente. Que não é não existir. Simplesmente é uma pausa mental que não é parar de pensar. A mente é igual uma corredeira, o tempo inteiro jorrando pensamento. O que a meditação faz? Transforma a corredeira num remanso.
estão ali os pensamentos, mas não incomodam, Sim. e você se torna observador deles. Então, a consciência não é a mente. A natureza da mente é ser ferramenta para pensar. Por detrás da mente tem você. Consciência, espírito, Quem nome... gera o quê, né? Não é o pensamento que te gera, né? Exatamente. Você é o gerador do pensamento e não o contrário. Como é que eu comprovo isso? Já deve ter te acontecido de você ir acordando lentamente, cochilando, que é voltando do sono para a vigília, e você pensar assim, eu estou roncando, e um segundo depois você desperta. Já te aconteceu. Sim, Então, sim. para você roncar, você tem que estar inconsciente durante o sono. Por isso você ronca. Se você vai despertando lentamente, o corpo ainda está roncando, e você emite o pensamento, eu estou roncando, o seu cérebro ainda está adormecido. Então, quem é esse que está percebendo o corpo roncando? Não é a mente consciente que está apagada, por isso está roncando. Isso é alguém por detrás do pensamento. Tá. É um exemplo simples da pessoa entender de que ela não é o arcabouço mental dela, ela é o pensador por detrás do pensamento. Qual então, é o nome que você dá para esse alguém por detrás do então, pensamento? consciência, espírito, os nomes variam, mas a coisa mais difícil que tem é você definir o que é consciência, porque qualquer definição já é a mente. Sim. E outra coisa também, né? Então nós somos desconhecidos para nós mesmos. E nós dois somos psicanalistas, assim, na visão da psicanálise, o sonho é uma expressão do inconsciente. Sim. Na visão espiritualista, eu queria que você falasse aqui para nossa audiência, já é um pouco diferente, né? Não, Ou não? Continua tendo a mesma base. O sonho é o inconsciente projetando um mosaico de imagens para descarregar a psique. Perfeito. O sonho, ele existe, não tem nada a ver com as saídas do corpo. Porque é necessário sonhar para poder se equilibrar. Sem sonhar, a mente não consegue regenerar. O que acontece é que durante o sono ou estados alterados, podem haver solturas espirituais e a parte sutil soltar-se para fora do corpo. Agora a galera está assim, como é que é isso? É a mente que sai? Então, veja só. Agora a pessoa vai ficar aqui presa. Deixa eu explicar. Eu comecei a ter essas saídas do corpo aos 15 anos. Eu deitava e dormia. Quando eu acordava, eu não conseguia me mexer, que era a paralisia do sono. E aí eu me sentia flutuando para fora do corpo, parava e olhava o corpo deitado sem eu Mas dentro. como você sabia que era sonho? Eu estava totalmente consciente igual aqui. O sonho, você não teria essa consciência. Sim. Totalmente consciente. Eu olhava o corpo e perguntava assim, qual dos dois sou eu? Claramente eu era o ser pensante, não o corpo que estava deitado. Deixa eu mexer as mãos espirituais. Mexia as mãos físicas, eu não mexia. Claramente eu via... Eu era a consciência ou mente cá fora e o corpo estava adormecido. Mas não tem o tal do sonho lúcido? Não, o sonho lúcido é produzido dentro do cérebro, que ainda é o inconsciente colocando um mosaico de imagem em que você fala assim, eu estou sonhando, você tem noção de que está sonhando. No sonho comum você não tem noção porque é um mosaico de imagens muito rápidas. No sonho lúcido você fala assim, eu estou sonhando. Eu quero ir para cá. Quero acordar. Eu quero acordar. Veja, eu me jogar aqui. Exatamente. Você pode fazer algo num sonho lúcido que no sonho normal você nem tem ideia. Só que você continua dentro das imagens do sonho. Perfeito, você não escapou delas. Perfeito. Na saída do corpo, você está consciente fora, observa e fala assim, eu estava horas atrás conversando com Fabiana Malu, lá no shopping da cidade, no Morumbi, caramba, quando eu voltar para o corpo, vou ligar para eles e vou contar. Isso não é um sonho lúcido. Isso é uma experiência fora do corpo. E eu descobri que esta paralisia do sono, quando a pessoa acorda e não consegue se mexer, tenta abrir os olhos, tenta gritar para chamar alguém, não sai som nenhum, se a pessoa, em lugar de tentar se mexer, porque ela fica com medo, aí a adrenalina dispara, ela fica quietinha, o corpo continua relaxando e o campo energético dilata e a pessoa se sente flutuando. Você sabe que eu tive isso uma vez só na minha vida. Uma vez só. A paralisia do sono? Olha, muita gente que está assistindo a gente... Tô sabendo agora. Olha, é hiper comum lá na rádio, no meu programa, é a pergunta mais recorrente ao longo dos anos, porque você imagina o pavor. A pessoa acorda, não consegue se mexer, tenta abrir os olhos, não consegue, tenta gritar para chamar alguém. Ela fica num estado de medo, e o medo dispara a adrenalina, e o metabolismo ela estava baixo, acelera, ela estava paralisada, olha só. Veja, uma taquicardia enorme. Como não tinha uma explicação para isto, o que as pessoas passavam a falar? Isso lá na década de 70, você não rezou e um ser do mal te agarrou durante o sono. Ou foi o diabo que te prendeu,
Ou isso é uma criação da sua mente. Você tinha um monte de informações e ninguém explicava coisa nenhuma. E eu tendo essas paralisias, ficava até com medo de conversar isso com as pessoas. 15 anos. Com 15 anos. Até que eu descobri que se eu não tentasse me mexer, a adrenalina não dispararia. Sim. E aí eu tinha a sensação de saídas do corpo. Aí eu fui descobrir que a medicina chamava isto de paralisia do sono e acreditava isso como uma disfunção neuronal ou alguma coisa. Só que ela não dizia o que fazer, só detectava. Só deu nome só, né? Eu descobri que em 1929 tinha um autor americano chamado Sylvan Muldon, publicou um livro chamado Projeção do Corpo Astral, na América do Norte. E ele tinha paralisia e descrevia no livro dele. E ele chamava de catalepsia astral, muito antes da medicina chamar de paralisia do sono. Ele tinha as mesmas paralisias que eu tinha. Caramba. E ele tinha saídas do corpo igual eu estava tendo. Eu encontrei um similar e foi aí que eu comecei a observar, pesquisando aqui e ali, que muita gente tinha paralisia e não sabia como fazer. Sim. E ficava até com medo de dormir. Eu descobri que eu tive paralisia porque eu vi o seu vídeo e eu tô aqui com você aqui agora, mas antes eu não sabia nem o que era isso. A maioria é assim, e não tem tanta gente falando disso em aberto. Não São poucas pessoas que falam nisso e isso é uma bênção, porque a pessoa que está ficando muito apavorada fala, peraí, eu não preciso ter medo, tem outros que têm isso aí tão normais, e se ela não tentar se mexer, relaxar, ela vai ter uma dilatação do campo energético e vai ter uma experiência fora do corpo. Fala, Malu. Eu tô assim, todo mundo curioso. Cabeça mil aqui, pensando muitas coisas. Não, porque isso que você traz, que é muito interessante e muito esclarecedor para muitas pessoas que acham que tem alguma questão séria em relação a isso, né, de saúde, mental. Me veio aqui um pouco a experiência quase morte. EQM. A EQM, né? Que eu tive o privilégio de passar, né? Eu falo que é o privilégio porque realmente mudou a minha vida. Muda a perspectiva. Total, assim. Tem 10 anos que isso aconteceu e foi aí que começou a minha caminhada. E é um assunto que eu sou muito curiosa porque eu pessoalmente vivi isso. E eu leio muito sobre isso. E você contando me trouxe exatamente essa experiência, né? Então eu queria que você falasse na sua visão um pouquinho da experiência quase morte. Eu pude aprofundar muito esse tema, porque muito jovem, eu sempre li muito, eu tenho uma memória muito boa. Muito jovem, o devorador de livros, trazia livros de fora, então eu sei o histórico da EQM. Em 1974, um médico americano chamado Dr. Raymond Moody Jr., entrevistando pacientes que tinham passado paradas cardiorrespiratórias e o médico tinha trazido de volta, porque a morte não é a parada cardíaca, é a parada cerebral minutos depois. Então, se o coração parou, o cérebro não morreu, o profissional de saúde consegue ativar o metabolismo, a pessoa volta. Originalmente, o pessoal chamava ressuscitados. Não, porque não tinha havido morte, que seria a parada cerebral. Termo exato, reanimados. Perfeito. Não é ressuscitado, porque não chegou a haver morte. Não estava animado, não estava no ânimo. Exatamente. Né? Então, ele começou a entrevistar pacientes que tinham passado por isso, que nem se conheciam em vários hospitais. E aí ele perguntava, na hora que seu coração parou, o que você sentiu? Quando você viu o rosto médico surpreso que você tinha voltado, o que você sentiu? Uma pesquisa de repercussões psicológicas de um paciente que voltou. A surpresa dele, 30% a 35% das pessoas, não todos, que isso também é mito de que todo mundo tem a experiência, 30% a 35% narravam sensações de saídas do corpo, ter visto o corpo de fora com o médico em cima, e foi ele que cunhou a experiência de quase morte, EQM. E aí ele publica um livro em 1974, Vida Depois da Vida, que é o clássico mundial da EQM. Um ano depois, o Dr. George Gordon Rich, também americano, publica um clássico, Voltar do Amanhã, também sobre EQM. Ele ficou 9 minutos com o coração parado 9 minutos. E conseguiu voltar. Depois a doutora Elizabeth Kubler-Ross, doutor Michael Sabel, eu conheço toda a parte da origem. Hoje, na internet, tem vários canais que falam de EQM. Tem um aqui no Brasil muito bom, chamado Afinal que Somos Nós. Só de EQMs, com médicos inclusive. Mas eu sei disso lá da década de 70, que o pessoal hoje, pela internet, acha que isso é novo. Não é novo, porque já havia uma literatura. E eu já naquela época, bem jovem, estava atrás disso. Então a EQM é uma experiência fora do corpo, mas com o coração parado. Diferente de uma experiência durante astral, o sono, né? Que é uma projeção astral no limite, porque o coração está parado.
Agora, uma saída do corpo durante o sono ou no estado alterado, o coração não está parado. Então, a diferença, uma projeção astral é uma saída do corpo em condições normais. Agora, uma EQM é uma saída do corpo em condições anormais. Já é no limite. Perfeito. Agora, a projeção astral, a pessoa diz, poxa, beleza, mas aí eu posso treinar fazer projeção astral? Isso não é para qualquer um? Isso não tem que ser treinado? Isso é uma coisa que acontece? Vamos lá, tem vários níveis. Por exemplo, o exemplo mais fácil, uma criança nasce, não precisa ensinar ela a respirar, é automático. Mas se essa criança, quando adulta, estudar e praticar yoga, ela vai treinar a respiração e vai fazer coisas que ela não faria se não tivesse o controle da respiração. Quer dizer, é natural a respiração, mas treinando em cima com yoga se otimiza. Saídas do corpo são naturais, porém o estudo e o treinamento pode otimizar uma capacidade latente para ela abrir. E ajuda abrir. O quê? Ajuda a ter... Assim, medo da morte é o que mais tem. O medo da tem, morte desaparece. O medo da morte é o que mais tem hoje, né? Desde o momento que você está para fora e olha o corpo de fora, você entende que você não é o cérebro. Você não pode provar isso para um terceiro, mas você sabe para você. Numa experiência dessa, você encontra alguém que conheceu aqui e há muito tempo passou por lá de lá e encontra a pessoa viva, nunca mais você vai num velório. Sim. Porque em lugar de ir visitar o cadáver, você vai visitar a consciência, o espírito. Isso não tem nada a ver com religião nenhuma. Porque todas falam nisso em algum momento. Então, quebra o medo da morte. E o medo da morte é diferente do medo de morrer. O medo de morrer é biológico, é o instinto de sobrevivência. O medo da morte é uma construção cultural. O que é o medo da morte? Lá vem ela, quem? La muerte, la meia-noite. Quem? Uma caveira com um capuz e uma foice? Quer dizer, no imaginário popular, construímos uma referência, um ícone para representar a ideia do fim. E as pessoas pegam isso ao pé da letra e acham que cuidado, ela vem te buscar. Ela quem? Mas será que também tem um pouco do fim da existência humana, como a gente então, conhece? Tem também. O que eu estou querendo dizer é que nós formatamos na nossa mente e corporificamos uma ideia. E as pessoas hoje pegam ao pé da letra. Sim. Então, quando você fala, lá vem ela. Ela quem? E tem também a questão do apego, né? Não, aí já é a parte emocional. Estou falando a parte conceitual. O medo de morrer no corpo, você vai atravessar a rua, você olha para os dois lados. Ele é instintivo, não tem como tirar. Até o último dia de vida, você precisa do medo de morrer, senão você morre. Sim. Né? Agora, o medo da morte, ele foi inoculado culturalmente na mente e ele causa medo. E ele não está nas células, ele está na mente. Você pega um computador, coloca o antivírus, ele fica mais pesado, mais protegido. Aí você coloca um segundo antivírus, a máquina fica mais lenta e dá conflito e trava. Nós já temos um antivírus, que é o medo de morrer nas células. Sim. Por que você botou um outro antivírus na mente, o medo da morte, para pesar teu raciocínio? Sim. Então, quando hoje se fala morte, não é nem tanto o instinto, é sim a ideia. E essa ideia criou um peso e um medo. E aí, para tudo que você olha na sua vida, você vê um perigo. Exato, mas né? ter medo do perigo é medo de morrer. Agora, criar na mente uma história e começar a imaginar em cima, isso não está na célula. Isso é uma coisa da mente gerando expectativa, medo, e não era para ter isso. Então, a saída do corpo, ela te tira o medo da morte como uma ideia, mas não tira o medo de morrer, que é do corpo. Ou seja, você precisa para viver. Isso é treinável. É treinável. Agora, a pessoa que vai estudar a saída do corpo, ela não tem noção disso, de que ela vai esbarrar no grande medo dela, que é o medo da morte como uma ideia. Ela só quer ter uma saída do corpo. Ela não percebeu que aquilo é uma quebra de paradigma. Sim. Se ela vai para fora, ela não é o cérebro. Então, esse condicionamento de que morreu, acabou, para ela muda. Perfeito. E assim como mudou a sua perspectiva depois da EQM. Total. Então, uma das grandes vantagens de uma experiência fora do corpo estudada, aprofundada, é a quebra desse conceito da ideia do fim. Por exemplo, Malu, o Fabiano passou para o outro lado, desencarnou. Você vai ter saudade aqui, se não tiver, tem algo errado. Mas se você está estudando e observando isso, a ideia da escuridão da perda dele não está. Você fala, continua do lado de lá, se eu conheço o Fabiano, ele vai estar estudando, fazendo um monte de coisa do lado de lá. Veja, a saudade vai ficar aqui. Mas a ideia do fim, ela foi liquidada por discernimento. Então é possível permanecer com medo de morrer para viver, mas não ter o medo da morte, porque o medo da morte não deixa você viver. E como é que faz isso? Como é que são essas práticas? Então, assim? são estudos que são feitos dentro da parte espiritual em geral, mas na área da saída do corpo, se a pessoa tem um medo dessa ideia de um ente que vai vir matá-lo, ela não vai sair do corpo, porque o medo vai disparar adrenalina. Deixa eu dar um exemplo. Eu acordo paralisado.
Aí eu falo assim, puxa, o Wagner falou que se eu ficasse quietinho, eu podia ter uma saída do corpo. E se eu morrer? Isso é medo da morte. Ela vai travar. Então, a saída do corpo, ela mata o conceito. Não vai tirar o teu gosto pela vida, porque o medo de morrer vai continuar aqui. Sim. Mas vai tirar a escuridão por detrás da ideia. E esse peso é enorme, é o maior medo da humanidade. Hoje, o medo da morte como uma ideia, um conceito. E eu não estou dizendo que ninguém não deva sentir saudade de quem partiu. Claro. Mas a ideia da escuridão do fim, que nunca mais vai encontrar, ela some e o nesse COVID, tipo de como coisa. a gente estava falando, né, Wagner? Acho que acentuou mais ainda, né? A gente tinha pessoas que ficavam vivendo no automático e não acabavam olhando para dentro, né? Que não ficava sozinho. E aí ficou sozinho agora, parece que... E com o Covid, né? A morte ficou mais eminente, né? Nós tivemos uma epidemia que de vez em quando acontece. Tivemos peste negra na Europa. Há 100 anos tivemos a gripe espanhola, que matou muito mais, era uma outra época. E tivemos o Covid, como nós vamos ter outras futuramente, dentro dos ciclos do planeta. Isso tem nada a ver com o fim de mundo, apocalipse. Sim. De vez em quando tem uma pandemia, isso é histórico. Mas o pessoal não estuda nada e acha e fica pilhado só naquele momento. A pandemia que veio junto com o Covid foi a pandemia do medo. Porque muita gente indo embora, uma doença pouco conhecida atacando o sistema respiratório, que é básico para a gente viver, e muita gente indo em grande quantidade e mexeu com o imaginário popular das pessoas. Comigo a qualquer momento, né? Porque fez pensar em algo que normalmente não pensaria. Né? Então, isso criou uma epidemia de mente ligada ao medo, porque acionou um alarme. Isso fez com que muita gente corresse atrás de outras coisas para tentar, de alguma forma, compensar e preencher. E aí foi quando muita gente encontrou alguma vertente espiritual. E nesse sentido, a pandemia nunca é algo bom, é algo ruim. Mas tem um outro lado. No meio de uma coisa ruim surgiu uma coisa boa de podcast. A gente está em um agora. A pandemia ela acelerou isso. Um evento muito ruim, traumático, principalmente para quem perdeu alguém. Mas tirar positividade de um evento estranho. Os podcasts surgiram e hoje milhares de pessoas, milhões estão assistindo podcast e arejando a mente. Antes da pandemia não tinha. Muita gente despertou nesse processo. E vai pela dor, né? A humanidade vai muito na base da pressão. Sim, ninguém muda. Uma coisa você vai por discernimento, outra coisa pressionado por algo que te faz evoluir, quebrar né? paradigma, evoluir pela pressão às vezes. O que você sugere de você deu um exercício legal aqui para o sono, né? Eu quero falar, tá? Fala, lógico. Dá para você deixar, por favor, quando eu vou pensar em falar, ele já tá... Fabiana, Wagner. Uma prática é a seguinte, essa área nossa aqui, quando a gente fecha os olhos, fica congestionada, cheia de imagens. Não é que a mente está aqui, a mente não tem lado, mas os olhos estão para frente. Quando a gente fecha os olhos, a gente foca aqui e fica aquelas imagens ali. A nossa geração está com uma incidência de luz, pelo olhar, muito maior que nossos avós. Telinha do celular, computador, TV. O excesso de claridade hoje é enorme incidindo. Segundo, a quantidade de informação que entra é muito mais veloz do que no passado. Esse centro aqui fica saturado, que é o centro mental da gente, que isso seria um dos chakras, um dos centros energéticos. Esse aqui fica muito excitado. Então, se você fecha os olhos e as imagens ficam aqui, é esse centro que não está relaxando, ele está ficando energizado demais, em excesso. O que você faz? Cada um dos centros energéticos principais, por exemplo, cabeça, testa, garganta, peito... Os chakras, né? Tem pontos secundários que ajudam os principais a funcionar. Por exemplo, se você vai fazer cura com as mãos, no reiki, na cura prânica ou no passe, na hora que você passa energia, tem chakras nas mãos e pequenos chakras nas pontas dos dedos, que são satélites dos principais. O chakra frontal tem 2 satélites nas têmporas. Tipo, 2 pequenos chakras que ajudam o principal a funcionar. Então, você tem um negócio ali que está entupido, um deslizamento, está cheio de terra entupindo uma passagem de água. O que você faz? Ali não dá para mexer. Você vai aqui num canto, abre um buraco, abre ali para escoar por baixo, para as laterais. Esse centro estando sobrecarregado, se você fala assim, vem meditar, você não vai conseguir. Vem, enche luz, você não vai conseguir. Então, o que eu te falo? Vem para cá, sai daqui, porque esse centro já está... O que você faz? Divide
chakra frontal no meio, uma visualizando, luz né? esquerda aqui, fluindo por dentro e saindo por aqui, e uma luz à direita, divide na metade, faz a luz sair aqui tranquilamente, ó, por 5 minutinhos com calma. Isso descarrega o centro frontal, daqui a pouco você relaxa. A luz é lilás? Não, a cor da luz do sol, que é melhor para este tipo de prática, para desentupir um chakra. Agora, se você está em condições normais, aí eu te falo, enche aqui de luz, porque aí não está saturado. Eu estou colocando quando está saturado na hora de dormir. Não vem aqui, sai daqui e vem para cá. Outra coisa, muita gente tem dificuldade de visualizar algo aqui mentalmente. Tem uma estratégia, sai daqui e vem para cá. Mas não fica aqui tentando sentir aqui. Vem para cá, imagina que você está aqui. Quando você consegue ficar aqui com calma, o teu cérebro relaxa porque você tirou o foco de cima dele. Porque o foco fica em cima inteiro. Se você vem para cá, ele descansa. Daqui a pouco, quando você vier para cá, você nota que a mente ficou mais tranquila. Perfeito. Eu fui desenvolvendo ao longo dos anos essas práticas. Sim. É claro que eu aprendi muita coisa lendo, estudando outras áreas, aprendi com muita gente, mas eu sempre fui muito criativo. Então, fui desenvolvendo e a minha preocupação era o que eu posso desenvolver de forma fácil para que outras pessoas possam... Porque você fala assim, irmão, vai dormir, medite 1 hora. O cara não vai meditar 1 hora. O cara está pregado da jornada de trabalho. Não é o yogi dentro do templo com tempo para isso. Não. Arranja algo um pouco dinâmico e mais rápido, mas que chegue prático, né? no mesmo efeito. Cara, você não precisa tirar 1 hora. Tira 10 minutos. Eu falo 5 leia minutos. alguma coisinha aqui, senta um pouquinho aqui, depois você deita. Não vai para a cama com toda a carga, porque você vai arrastar para dentro do sono. Isso é um tipo de treinamento. Claro. E alguém que está estudando saídas do corpo não consegue resultado porque vai deitar e continua com a mente pilhada. Então, a leitura na hora de deitar de temas que falem de algo não convencional. Porque não adianta você ir deitar e ficar lendo um romance de suspense. Não, ler algo que trate de alguma coisa espiritual ou extrafísica dentro da vibe. Perfeito. Que você gostar mais, para fazer tua mente pensar Você que na hora de deitar você está focando para um outro plano e não para esse aqui. E assistir algo também nesse sentido funciona? Ou tem que Funciona, mas tem um problema. Quando você está assistindo ali no YouTube ou na TV ou alguma coisa, para assistir, você tem que ficar com os olhos fixados e as ondas cerebrais continuam. E então, é possível que depois até te relaxe, mas demora um pouco mais. A leitura, a temática dela, ela já de per si, ela acaba te ajudando. E, indiretamente, assistir um conteúdo é legal, mas assim que acabar, você não pode deitar imediatamente, porque a mente ainda está... Então, aí entraria uma meditaçãozinha, depois que assistir aquilo, pode ajudar, né? Leu 5 minutos, 2 páginas sobre algo também vai ajudar, porque troca a chave. Deixa eu dar outro exemplo. Você está no quarto com a tua TV lá, e aí você está com o controle remoto, assistindo YouTube, ou o que é que seja, acabou, você aperta e já vai virando, apagando. Não deu um tempo daquilo para cá, ainda mais se é um filme. Se você está na sala assistindo o filme, você desliga a TV, antes de chegar no quarto, você passa na cozinha, toma água, vai ao banheiro, faz xixi e depois vai deitar. Você tem uma quebra na mente para sair da sala para chegar no quarto. Sim. Mas quando você está no quarto com a TV e só desliga, você não teve a quebra. Você vai arrastar para dentro do sono. Isso explica ter assistido um filme e ficar a noite inteira girando aquilo, não houve essa quebra. Ô Wagner, falando sobre desenvolver, que você trouxe esse desenvolver, e tudo muito experiência, muito bacana que o que você fala é o que você experiencia, é o que você vive, né? E é tão bom quando a gente pode viver e pegar na mãozinha do outro e falar, vem por aqui que dá certo. Né? Então, muito bacana isso. E eu queria que você trouxesse aqui um pouquinho sobre a sensibilidade. A gente fala muito sobre... A gente olha muito para a psicanálise, para a mente, mas também a gente também tem um lado de meditação. Mas o que eu sinto, e eu falo particularmente por mim, foi o quanto eu consegui desenvolver sozinha o meu 6º sentido, né? A minha glândula pineal, aquele lugarzinho que a gente no fundo sabe, o nosso coração sabe, é uma voz que vem e é algo que você começa a ir dando ouvido e quanto mais você dá, parece que vai tendo sinais, as coisas vão acontecendo. Então eu tenho a sensação, e eu queria que você falasse sobre isso, que esse nosso 6º sentido, ele é treinável, ele é desenvolvível. Isso. Ele é natural, até o animal tem.
mas ele pode ser desenvolvido. Então, por exemplo, se eu fecho os olhos e a minha mente continua, eu não vou ter essa sensibilidade, porque a mente está ruidosa com o movimento. Supõe que você vem para cá, Malu, meditando no chakra cardíaco aqui, um sol de amor no teu peito, você é mãe. Então imagina o amor de mãe aqui, uma esfera de luz rosa, tranquila, e esse amor teu pelos filhos, por exemplo, que é daqui, não é daqui, né? Então aqui, neste momento, como você está focado aqui relaxou. Abre a mente para captar essas intuições por você mesma. Pinta uma ideia, pinta um insight, porque naquele momento a mente não está. É nesse sentido que mergulhar aqui dentro, ou aqui no alto da cabeça, que é o chakra que está ligado à glândula pineal lá, esse aqui está ligado mais à hipófise. Então, isso tudo favorece uma espécie de voz do silêncio, voz interna, voz espiritual. E aí, como nós temos 5 sentidos relativo ao meio, os antigos falavam sexto sentido porque não é nenhum dos 5. E o outro fala sétimo sentido. Na verdade, qualquer coisa além dos 5 já é lucro para perceber além dos 5. E aí, por exemplo, você imagina, você saiu da licença maternidade e você foi trabalhar. Você está numa empresa, você tem todo o seu trabalho. E ali você colocou no porta-retrato a foto do seu bebê. Você está focada no trabalho, mas teu coração está onde? Com a criança em casa. Então, eu diria até que a respiração da criança é igual à tua. Então, seus sentidos estão aqui, mas um outro sentido está lá. Eu estou dando esse exemplo de mãe porque é mais fácil entender. Duas pessoas se amam. Uma está no Brasil, outra está na Suécia. Amor real, não fantasia romântica, mas aquilo que bateu, aquela coisa legal. E eles estão com muita saudade um do outro. Então, um é capaz de sentir o outro aqui. Não é aqui, que aqui vai dar, tá tão longe, mas aqui não, tá tão perto. Tem uns comentários na internet, tipo assim, a glândula pineal, tá pensando na pessoa, recebi uma mensagem, ela me ligou. Tem isso? Não, não é a glândula pineal. E ficou muita coisa em cima da pineal, ficou. Que eu estudo, mas ficou muito mito em cima. Tá. Veja, você lembrou de uma pessoa, 1 minuto passa, tocou o telefone, é ela. Você está dentro do elevador. Você lembrou de uma pessoa que você não via há anos. Abre a porta no 3º andar e entra essa pessoa. Então, a percepção nossa da mente não está limitada nos 5 sentidos. Tem alguma coisa que, de repente, conecta uma sincronicidade com... né? Alguma coisa que não é dos 5 sentidos. E aí alguém fala, seria essa glândula no meio da cabeça? A glândula pineal é a glândula mais alta do sistema endócrino. Ela está no meio do crânio e embaixo dos 2 hemisférios cerebrais. Cada um dos centros energéticos, que são 7, está ligado a uma das glândulas do sistema endócrino. O sistema endócrino tem 7 glândulas: pineal, hipófise, tireoide, timo, pâncreas, gônadas suprarrenais. Então, o chakra do alto da cabeça, que é o único que abre para cima, captando a energia do universo, a energia entra, atravessa o cérebro e incide na glândula pineal. E o frontal incide na glândula hipófise. Cuidado, que na internet trocaram glândula e chakra. É anatômico. Se eu chegar, puxar uma linha reta aqui, desse chakra para dentro, vai dar na pineal. Se eu puxar uma linha reta para dentro, vai dar na hipófise. O pessoal trocou glândula e chakra. Eu não entendo esse erro, porque é anatômico, né? Então, a glândula pineal é energizada pelo chakra do alto da cabeça. Veja agora, Fabiano, você saiu do corpo e está lá. Aqui está o seu corpo. Sua glândula pineal está aqui, mas a sua percepção está lá. Então, a percepção não é glândula pineal, é o chakra coronário, mas encaixado aqui funciona junto coronário com a pineal. Então, é um conjuntinho da energia do chakra energizando a glândula. Na internet, passaram a falar da glândula sem o chakra. Se você tirar o chakra, a glândula não funciona. Então, não é a glândula apenas, é o conjunto chakra e glândula. E aí, mais o chakra do que a glândula, porque é da energia para dentro do corpo. E às vezes essa glândula está ativada porque o chakra coronário está ativado, dilata a aura da cabeça e entra um insight que normalmente você não perceberia. É claro que a pineal está envolvida, mas com o chakra, se eu tirar o chakra, a pineal é apenas um órgão. E outra coisa, pineal vai virar cadáver, porque o corpo morre. Agora o espírito leva os chakras para lá. Então, eu sempre falo, pineal mas com a energia do chakra. Se tirar a energia, uma ferramenta, ferramentazinha
ativada por uma energia. Muita gente quer estudar pineal sem estudar os chakras, fica furado esse estudo. É só usar a lógica e perceber isso. Viu? Eu que falo isso pra você, né? Eu sei disso. Quando eu comecei a estudar os chakras, né? O Fabiano falava assim, quê? Centro do quê? De energia? Você tá doido? E o quanto ele foi desenvolvendo. Sim, não, hoje faz muito sentido. Não, hoje não tá totalmente desentupida a minha, não, mas tá bem melhor já do que tava antes. E pessoal que tá assistindo tava falando pro Fabiano, e a Malu já falou isso pra ele. Teve um entrevistado aqui que falou de reiki. Ele tem muita energia nas mãos. Vou fazer. Você vai, não é que você vai deixar de ser como você é. Você só vai acrescentar algo a mais. Perfeito. Em tudo que você já está fazendo. E uma pessoa que trabalha bem energia com as mãos, e isso a Malu vai ter mais do que você, que é mais percepção. Quando eu falo potencial nas mãos, para irradiar, mas Malu, você é mais para feeling. Olha aí, pegar. Tá contando então, por um exemplo, segredo aqui no complemento. Alguém chega, estende as mãos, por exemplo. Se você tiver uma clarividência, você vai falar do chakra frontal. Sim. Mas às vezes um curador, a sensibilidade está nas mãos, ele ausculta e ele sem ver pelas mãos, ele sabe. Existe uma sensibilidade também nos chakras das mãos. Legal. Ela aparece no reikiano, no curador prânico, no passista espírita ou da Umbanda, no jorei da messiânica. Tipo assim, Malu, deixa eu sentir você. A pessoa fala, você não podia ir direto? Não, prefiro as mãos. Porque é a característica de cada um, da pessoa. Né? Você é mais para irradiar energia. Ela é mais para... Então a Malu, complemente. Se ela botar... complemente, exatamente. Eu tenho muita facilidade de captar. A tua facilidade é de captar, a sua é de irradiar. Legal. E é legal porque como vocês estão casados, um complemente. Um complemente ao outro. Maravilhoso. A gente pode fazer um dia um programa só de chakras. Eu gostei. Vamos. Que é um tema que é muito legal. Gostei. Amo esse tema. Ela me apresentou esse tema, eu tô engatinhando ainda. Olha, você vai aprofundar esse tema. Segue o conselho da sua mulher, rapaz. Hoje é dia da mulher que nós estamos gravando. É verdade. Segue o conselho dela. Tem foto, inclusive, que eu tirei, que eu dei flores pra ela, pra minha sogra também. Que bonitinho. Deu pra sogra que é pra fazer a média. É lógico, é lógico. Não, eu adoro minha sogra. Beijo, minha sogra, adoro ela. Estamos chegando no final, infelizmente. Passa muito rápido. Uma hora é pouco pra gente falar dessas coisas. Seu conteúdo é gigantesco. Tem maravilhoso. O canal dele é absurdo no YouTube. A gente vai deixar o @ aqui, a gente vai marcar. Vamos fazer uma collab no Instagram. Queria que você deixasse um recadinho final. A gente tem mais alguns minutinhos aqui. Um minutinho. O recadinho que eu dou para vocês, principalmente para quem gosta de temas espirituais, é o seguinte. Não adianta nada estudar esses temas se não for para ser feliz. Isso é a base para isso tudo. Muito bom. Não adianta ficar lendo e não ficar ranzinza. Exatamente. Olha, tem muito estudante espiritual muito ranzinza, cara. Eu não entendo, porque para mim é a minha grande alegria. É isso. Legal. Muito bom. Muito bom, Wagner. Muito obrigada pelo seu conteúdo. Foi incrível. Outra hora que vocês convidarem, a gente fala de chakras, outros temas. E temas aí nessa área... São muitos. Que bom. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela audiência. Saúde e paz mental sempre. Um beijo. Até a próxima. Fiquem bem.